Muito bem. Meu tema, então, é menos conceitual do que, digamos, mais bem factual. E, enfim, eh, vou falar do início e desenvolvimento da filosofia da psicanálise no Brasil. Mas eu quero dizer desde já, então, que vocês tiveram hoje, aqui, agora, nas falas de Éder e de Caroline, exemplos mesmo dos resultados da filosofia da psicanálise no Brasil. Excelentes exemplos. Então, por um lado, vocês vão ver, tem uma elaboração, não simplesmente repetição, mas uma elaboração produtiva da contribuição de Winnicott ao pensamento psicanalítico, e, por outro lado, uma elaboração filosófica, mas não uma filosofia da psicanálise pronta. Vou usar Heidegger para falar de Winnicott, e o que Heidegger falou é isso, o referencial. Não. Tem uma osmose, tem uma química entre o Heidegger e Winnicott, que foi apresentada e agora, por Éder e por Carol. Eu acho que isso é um dos melhores exemplos que eu posso dar, assim, assinalar, daquilo que foi conseguido na filosofia da psicanálise no Brasil. Um diálogo criativo, produtivo, de trabalho mesmo, entre as teses da melhor da psicanálise, então, e as teses da melhor da filosofia dos dias de hoje. Notem bem, isso Freud já fazia, esse tipo de diálogo. Só que interlocutores dele, filosóficos, eram do tempo dele. Freud é um homem do século XIX, basicamente. Referências filosóficas de Freud são Kant, explicitamente, não Hegel, como muita gente pensa, e Schopenhauer. São dois, Kant, século XVIII, na verdade, Schopenhauer é um kantiano do século XIX, com certas reservas, sem dúvida. Mas então, isso é o horizonte no qual Freud pensava. Ele diz lá em 32, nas Novas Lições Introdutórias, que ele acabou o navio dele acabou atracado no porto da filosofia de Schopenhauer. Muito bem. Nós temos aqui uma nova coisa, não mais voltamos a Schopenhauer e Kant, a não ser, digamos, um certo segundo plano, como orientações, Kant em particular, mas temos Heidegger, que é alguém cuja presença na área filosófica dos nossos dias é extremamente poderosa. E isso foi o que a mim e certas pessoas que trabalhavam comigo nos chamou a atenção. Então, essa combinação, diálogo, digo, osmose, né? Então, entre psicanálise winnicottiana, pensamento winnicottiano e pensamento de Heidegger, me parece, então, deu bons resultados, e hoje vocês viram, então, dois exemplos daquilo que se pode fazer a partir dessas ressonâncias entre a ciência positiva winnicottiana e Heidegger, que também pensa o ser humano como alguém concreto. Quero dizer uma coisa mais. Winnicott diz que a psicanálise não contribui, não dá nenhuma contribuição direta à filosofia. Tudo bem, mas indireta dá. Winnicott ele mesmo diz que eu sou cientista e, ao mesmo tempo, sou pensador. Eu penso o ser humano do início ao fim. Eu penso no todo do existir humano. Eu dou uma descrição, uma semântica da palavra existir, semântica psicanalítica, se vocês querem. Então, isso é muito interessante. Por aí, então, surgem novos problemas, não somente ônticos, ou de saúde, coisa e tal, mas também filosóficos. Eu tenho para mim que toda aquela questão ontológica de Heidegger, a ontologia fundamental de Heidegger, pode ser repensada de forma frutífera a partir da experiência, daquilo que Winnicott chama a experiência de ser, inicial ser, a experiência inicial de ser, que é a do bebê no colo da mãe. Muito bem. Então, minha tarefa não é
retomar esse ponto e, digamos, mostrar que diálogo Heidegger e Winnicott é um dos eixos importantes da filosofia da psicanálise no Brasil. Eu diria também o seguinte, na minha experiência, nas conversas que eu tive, não somente no Brasil, mas com colegas no exterior, essa nossa leitura de Winnicott com Heidegger chamou a atenção, juntamente com a ideia de que Winnicott traz um novo paradigma na psicanálise. Duas ideias vão juntas. Evidentemente, vocês vão só poder introduzir Heidegger fortemente na psicanálise se vocês, de alguma forma, se afastarem de Freud. Não dá para trabalhar no mecanicismo freudiano, tal, no aparelho psíquico, na caixa freudiana de reação, de excitação-reação. Isso não serve mais em termos de Heidegger. Mas Winnicott, sim, ele não tem caixa. Ele tem bebê no colo da mãe. Então, essa novidade que enfim, Winnicott apresenta junto com Heidegger chamou a atenção das pessoas também no exterior, quer dizer. O que meu ponto não é tanto dizer, puxa vida, tem lá gente lá na Itália, ou em Israel, ou na China, que gostou das nossas ideias. Eu quero dizer o seguinte, tem realmente algo de novo, bem nosso, daqui, que a gente está produzindo nessa linha de pesquisa. E eu não estaria surpreso, se eu soubesse mais da história da filosofia da psicanálise no Brasil, que nós pudéssemos identificar também pontos de originalidade nos trabalhos produzidos segundo outras linhas de pesquisa, não essa, que eu favoreci até o presente momento e continuo favorecendo, de considerar Winnicott como um novo paradigma e elaborar, trabalhar esse paradigma em termos de Heidegger. Muito bem. Isso me ocorreu que seria oportuno de dizer desde já, à luz daquilo que nos foi apresentado por Éder e por Caroline essa noite. Muito bem. Qual é o meu ponto? O que eu queria dizer? São 2 ou 3 pontos principais. Primeiro, a filosofia da ciência no Brasil tem também sua história. E filosofia da psicanálise, no meu entender, é um ramo, um desenvolvimento da filosofia da ciência no Brasil. Quando começou, aí, fazendo um ponto de historiador, de história, quando começou a filosofia da ciência no Brasil? Não é tão antigo, não. Quer dizer, se você olhar, então, começou no final dos anos 60. Aqui na USP tinha Lacey, um australiano, né, contratado pela USP. No ITA tinha Hegenberg e tinha eu lá, mais um grupo de pessoas, com a Andréia Loparic, lá na Paraíba. Então, esse grupo, então, era muito pequeno, vocês estão vendo. E, a partir daí, começou a criar uma série de interesses pela filosofia da ciência, de um modo geral. Esses interesses amadureceram na USP, em particular, e Porchat decidiu, em 76, foi um convite de Vaz, de ir para a Unicamp, e criar lá o Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Isso foi um ponto atestado de nascimento da filosofia da ciência no Brasil. Mas, nesse momento, ainda não existia um opus. Enfim, mencionei o livro de Hegenberg, mas isso foi um livro mais bem assim, de reapresentação das coisas que vieram de fora. O nosso trabalho, mesmo começou no Centro de Lógica. E eu tive a felicidade de ter sido chamado por Porchat de conduzir, de coordenar a área de filosofia da ciência no Centro de Lógica, antes mesmo de filosofia da psicanálise. E uma das coisas que eu fiz nessa posição é de criar uma revista. Está aqui essa revista, eu vou apresentar depois disso no material melhor, Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Vocês estão vendo, o nome é humilde, Cadernos. Aliás, nesse primeiro número,
além de 2 trabalhos meus, só tem traduções. Naquele momento, eu não podia contar com ninguém, praticamente, para chamar de me escrever um artigo. Essa revista foi lançada 5 anos depois, só tem trabalhos nacionais. Em 85, por exemplo, tem vários artigos, inclusive um artigo de Osmir. Depois publicamos outras coisas. Então, essa revista deu certo, existe até hoje. Isso é uma das contribuições básicas, eu acho, minhas, institucionais, para fortalecer, animar, promover a filosofia da ciência, de modo geral, no Brasil. Muito bem, eu posso depois, vou escrever isso mais detalhadamente, com mais detalhes, e pessoas que não têm acesso a essa revista, então, no conhecimento, então poderão ver como se desenvolveu esse primeiro gesto assim, institucional, além do Centro de Lógica e Epistemologia, de inaugurar os trabalhos de filosofia da ciência no Brasil. Muito bem. Como se começou a filosofia da psicanálise no Brasil? Também no Centro de Lógica. No Centro de Lógica. Não em 76, então. A revista que eu lancei, esses cadernos, foi lançada em 80. Então, 5 anos depois da criação do CLE, Cadernos de História e Filosofia da Ciência. Muito bem. Então, como se começou a trabalhar filosofia da psicanálise? Naquele momento, no ambiente universitário brasileiro, não se trabalhava psicanálise. Psicanálise era da sociedade de psicanálise, era uma coisa meio esotérica, sei lá, enfim. Não digo assim, enfim, era separada da universidade. Na universidade se fazia o quê? Skinner, behaviorismo, sei lá o quê. Isso era a psicologia que se estudava nos departamentos e mesmo entre os filósofos. Discussão em torno do Skinner, tá? Fazia parte do cotidiano, enfim. Em 84, então, na qualidade de coordenador do Centro de Lógica, eu fui sucessor de Porchat. Ele me disse o seguinte: nós precisamos de uma ciência humana para fazer filosofia da ciência humana. Muito bem. Não somente da física. Temos Harvey Brown, temos outras pessoas que faziam filosofia da física. Tinha gente de lógica que fazia isso. Tinha gente que fazia história da física, tudo isso. E ciências humanas. Skinner, eu disse para mim, Skinner não vou querer. Skinner, vamos deixar de lado. O que eu vou escolher? Economia, tal. Sociologia. Eu optei por psicanálise. Em 84, eu propus para o Conselho Universitário da Unicamp, 83, um projeto de criação do curso de Fundamentos Filosóficos da Psicologia. Isso era para poder, enfim, para poder chamar um ponto que era comum, e da psicanálise, que era um ponto que eu queria e que não era enfim, interessante para todo mundo, no Conselho Universitário, naquele momento, 83. Aprovaram, com algum trabalho, com o meu trabalho, aprovaram, e em 84, eu criei esse curso chamava-se Fundamentos Filosóficos da Psicologia e da Psicanálise. Era sozinho naquele momento. É verdade que Mozani estava comigo, mas Mozani precisava ser seduzido de deixar de trabalhar Comte e, sei lá, os materialistas franceses, para se dedicar, como ele fez muito bem depois, especificamente a Freud e a filosofia da psicanálise, a história da psicanálise freudiana. Mozart estava lá comigo, mas éramos só nós dois. Bom, aí eu chamei da USP Osmir. E Bento Prado tinha, naquele momento, já publicado alguma coisa sobre a psicanálise. Chamei Bento. Em 84, nós quatro éramos já base, professores base do lançamento desse curso em 84. Isso é uma longa história. Então, mas aí começou, academicamente falando, o ensino da filosofia da psicanálise, o ensino da psicanálise do ponto de vista filosófico. Nós não tínhamos um projeto unitário, único, de filosofia. Então, Bento não estudava neopositivismo.
Então, o Mozart também não era versado em filosofia da ciência, tipo Popper e coisa e tal. Nós não tínhamos um projeto comum. Mas a ideia era a seguinte: primeiro, conectar a psicanálise com a grande história da filosofia. Entrar em diálogo, manter esse diálogo da filosofia, da psicanálise com a filosofia. Acompanhar o desenvolvimento da psicanálise. Então, e conectar, tentar elaborar a estrutura das teorias psicanalíticas. Para simplificar, era Freud. Freud era o que a gente estava fazendo. Nesse momento, então, tinha já o Popper que lá criticava Freud fortemente. Wittgenstein tampouco não deixava muita chance de encontrar algo vivo, importante, que dizia a nós todos algo de importante na psicanálise freudiana. Certo? Isso foi o espírito com que a gente estava trabalhando. Muito bem. Esse espírito, então, no entanto, não foi suficiente para a gente se manter como um grupo. A gente não se manteve como um grupo. Aliás, primeiro que saiu do grupo, nesse sentido, foi o Bento. Aí, bem saído. Em 86, nós estamos em 84, 86, Bento cria, quer dizer, eu estou seguindo o rumo de Porchat, vou para o interior de São Paulo. Vamos interiorizar a filosofia. Em São Carlos, ele cria uma pós-graduação, mestrado, eu acho, tal, em filosofia. E a Simanc, salvo engano, já nesse momento, assume a coordenação desse mestrado, dessa pós-graduação. Em 86, se cria outro polo, e já nesse polo surge continuação do nosso trabalho, no certo sentido, inspiração básica há de se fazer filosofia da psicanálise. Muito bem. Mas nós não constituímos um grupo coeso ideologicamente, enfim, teoricamente, questão. Isso se manifestou de várias formas, inclusive, acho, depois, na história do nosso grupo, então, que saiu do grupo, de pessoas interessadas em filosofia da psicanálise, a história revela as diferenças que existiam entre nós inicialmente, Mozani, Osmir, eu mesmo e Bento Prata. Muito bem. Quais são os passos que se podia dizer depois? Bem, eu não sei de tudo, não sou historiador, mas posso dizer um pouco mais sobre o que eu fiz com o grupo de pessoas que eu criei, grupo de alunos. Em 95, na USP, na PUC, eu criei colóquio Winnicott e colóquio Heidegger. Winnicott no primeiro semestre, Heidegger no segundo semestre. Esses colóquios existem até hoje. Esse ano festejamos, celebramos 25 anos do colóquio Winnicott e do colóquio Heidegger. Vocês estão entendendo? Lá temos a raiz, em 95, desse diálogo que eu apontei agora entre a psicanálise nova, revolucionária de Winnicott e Heidegger. Muito bem, por aí. E esse grupo, esse projeto, enfim, trouxe duas coisas. Uma parte institucional, que é grupo de GFPP, grupo de fundamentos das práticas psicoterápicas na PUC, e, a partir desse grupo, se criou a Sociedade Brasileira da Psicanálise Winnicottiana, que eu criei também com Elza em 2005. Então, esse grupo da PUC, de Filosofia da Psicanálise, sobretudo winnicottiana, um momento importante dessa institucionalização, uma outra revista, foi o primeiro número da Atualização aqui. Tem um círculo aqui. Isso tem um elemento oriental e costal, não posso explicar. Mas eu me felicito de poder dizer que Francisco, hoje, é editor principal dessa revista, que continua, que está bem vista no Brasil e tal, e que Caroline é diretora da DWW Editorial, editora que eu criei também, junto com quando criei a Sociedade Brasileira de Psicanálise Winnicottiana, uma editora para publicar os textos sobre Winnicott
e sobre Heidegger. Aliás, o livro de Eder, tese de doutorado, chama um dos primeiros livros que a gente publicou, chama-se Heidegger e Winnicott. Pronto, isso foi realmente a nossa grife aí que a gente lançou. Muito bem. Essa revista tem um projeto editorial que junta Heidegger e Winnicott, mas não só. Deixa eu dizer para vocês só uma frasezinha. Essa é história, né? Mas enfim, é isso mesmo. A escolha de Winnicott e de Heidegger não significa, estou lendo, portanto, 99, eu lancei essa revista, esse é meu editorial. Não significa, portanto, qualquer tentativa de estabelecer uma nova ortodoxia, ou menos ainda, uma nova seita. Pretende-se, isso sim, favorecer o surgimento de uma tradição de pesquisa que, baseada no estudo das obras dos melhores autores, nas suas duas áreas de interesse, Winnicott, Heidegger e outros, poderá constituir uma comunidade de pesquisadores que partem de problemas guia claramente especificados. Isso é meu Kuhn, já está falando aqui junto. E que, assumindo uma certa perspectiva teórica metodológica geral, se aplicam a resolver problemas ainda abertos, quer filosóficos, quer científicos. Pronto, isso é homenagem a Kuhn, que está aí por trás de tudo isso. Não somente Kuhn, Kant também está aqui embutido na história. Isso foi um projeto de natureza humana. Esse projeto teve várias peripécias. A revista ficou meio parada. Caroline ressuscitou a revista. Ela está agora animada, não mais assim, pneumaticamente, mas efetivamente, por Boca e grupo de pessoas. Temos também um heideggeriano, Alexandre Ferreira, no grupo de editores em questão. Enfim, a revista que eu tenho como, enfim, com o maior carinho, as duas. Minhas duas filhas intelectuais. Essas duas revistas. Então, existem até hoje, estão sendo mantidas, então estão em boa condição. Muito bem. Falei dessa revista. Depois, várias coisas aconteceram. Vou mencionar duas ou três para não falar demais. Em 2002, criamos GT, Filosofia e Psicanálise. Essa é uma longa história que podemos rediscutir em outras oportunidades, mas eu vou chamar a atenção de vocês para I. Por que não filosofia da psicanálise? A gente fala hoje, eu mesmo falo de filosofia da psicanálise. Por que I? Eu sugeri esse I e não da. Por quê? Porque, sabendo o que aconteceu comigo, Osmir, Mosânicos e tal, me dei conta que não existia uma posição filosófica no Brasil e importar Popper, importar quem for do exterior não era o caso, não era meu projeto. Meu projeto era diálogo entre os dois, portanto, e deixando em aberto quem é psicanálise, pode ser Freud, pode ser Winnicott, e quem é filósofo, pode ser Heidegger, pode ser Nietzsche, Giacoya, por exemplo, entrou muito fortemente com Nietzsche, fortemente com Schopenhauer, mais recentemente Eduardo. Então, não tinha uma filosofia da psicanálise. Não tinha isso. De onde minha sugestão, eu quero dizer isso, que GT se chame GT de Filosofia e Psicanálise, que é espaço para todo o leque de filósofos e psicanalistas abertamente. Muito bem. Em 2005, nós fazemos, na USP, Leopoldo, que é meu aluno nesse momento, Leopoldo organizou o primeiro Congresso Internacional de Filosofia da Psicanálise. A gente já fechou um pouquinho, íamos chamar pessoas que cada uma teria que ter sua posição. Leopoldo, então, organizou isso, e em 2006, na revista Natureza Humana publicou dois números especiais, o volume com 2 números, de conferências e comunicações desse colóquio. O que eu quero
assinalar para vocês o que aconteceu nesse colóquio. Ah, sim, certo. É mais bem esse. Esse é outro filho meu. Olha. Olha, isso mesmo. Então, outro filho meu. Já, sim. Então. Neto. Foi Leopoldo que editou isso. Mas veja como foi o sumário do volume das conferências, esse volume. A gente quis assinalar a pluralidade das abordagens a pluralidade do trabalho psicanalítico, das teorias psicanalíticas, desde então, paradigmas, Freud, Lacan, Winnicott. Isso foi a escolha naquele momento, 2005. Para nós, lá do GFPP, na USP, Costão, Leopoldo, Elza, companhia, todo mundo que estava comigo lá, era óbvio que a gente dava, senão não ia falar sozinho, não era o povo. Freud era um interlocutor indispensável, apesar da mudança paradigmática. Como Eder disse, quando tem mudança paradigmática, o passado não desaparece. Ele muda, não desaparece. Muito bem. Lacan, bom, tinha que ser Lacan. E, finalmente, Winnicott também. E os trabalhos foram organizados nesses 3 pontos. E tem uma longa apresentação do texto da situação toda de Leopoldo, 2006. Recomendo a vocês leitura atenta. Eu acho isso um melhor apanhado do que aconteceu na história da filosofia da psicanálise e filosofia, se vocês querem, no Brasil, até então, 2006, esse texto por Leopoldo. Antes de publicar 2006, se publicou também, Leopoldo e Semanck publicaram, isso não é minha filha, isso já é um produto, vamos dizer lá, coisa e tal. Leopoldo e Semanck publicaram Freud na filosofia brasileira. Isso era na minha coleção Filosofia no Brasil, que eu editava na Escuta. Eu convidei os dois, 2005, era quando se fazia esse primeiro colóquio internacional, que eu falei, edição foi em 2006. Em 2005, então, na Filosofia no Brasil, que eu editava, a coleção da Escuta, Leopoldo e Semanck editam um livro, Freud na filosofia brasileira. Não é Winnicott, era Freud. Muito bem. E aí, quem aparece como editores, como autores? O 4 de Campinas, reconciliado aí, enfim, em torno de Freud, e Stein, Helena do Stein, do Rio Grande do Sul. Tem Bento, Stein, Monzani, Osmir e eu. Isso mostra claramente, então, que nós, até 2005, éramos ainda esse grupo de 84 de Campinas, que eu fundei quando ainda era coordenador de Centro de Lógica e Epistemologia, isso foi a nossa origem de todos. Esse grupo foi representado aqui por sugestão, organizador General Leopoldo e Semanck. Não tinha muita alternativa a não ser desses 4 mais 1. Não tinha muita alternativa. E tem uma bela apresentação desse livro. Bom, depois muita coisa aconteceu. Outros colóquios internacionais, Boca organizou um, Semanck organizou um anterior, outras pessoas organizaram, enfim, esses colóquios internacionais. Colóquios locais se fizeram, os colóquios Heidegger continuaram, colóquios Winnicott continuaram, tudo isso deu uma floração das ideias que não é comum, eu diria mesmo, no âmbito atual da filosofia da psicanálise. Eu acho nós temos no Brasil realmente uma oportunidade, um campo de uma efervescência de ideias que acho mereceria ser mais bem documentada e mais bem apreciada entre nós. E para terminar, eu estou muito feliz de me ver agora com vocês, né, com
com Éder e com Caroline, meus heideggerianos winnicottianos. Com Boca aí, que sempre se reconheceu na linhagem de Monzani. Talvez Simão, que podia nos ajudar a elaborar uma outra linha do desenvolvimento das ideias argentinais. Isso tudo é bem-vindo. Eu quero mencionar que nós, na PUC de Curitiba, no Paraná, editamos já uns anos atrás um livro que se chama Pluralismo na Psicanálise. Para mim, isso é direta continuação do meu projeto de natureza humana de 99. Nós, não somente eu, o grupo nosso da PUC e meus interlocutores, nós pensamos que tem muitas filosofias envolvidas com a psicanálise e muitas psicanálises. Isso, pluralismo na psicanálise, pluralismo na filosofia, aliás, isso é uma tese que eu gosto também, enfim, mencionar. Isso, então, eu digo muito, me sinto feliz, realizado mesmo no que fez, nos esforços que fez, ver Éder e Caroline junto com Boca e com Eduardo, que agora é nosso porta-voz de nós todos, no GT Filosofia e Psicanálise. Então, ver GT Filosofia e Psicanálise abraçar esse pluralismo, tanto filosófico como psicanalítico, que é, eu acho, uma das receitas básicas da fertilidade da filosofia da psicanálise no Brasil. Pronto, vou parar por aqui. Muito obrigado. Parabéns, Gélico, muito obrigado. Eu queria mencionar, logo, né, na sequência da sua fala, que nós estamos em fase de publicação de um dossiê, né? O Francisco, o Luiz Eduardo Prado, Ricardo Lolas nos ajudou também, do Chile, um dossiê Pluralismo na Psicanálise, né, que dá sequência a esse projeto, guarda a identidade com isso, né, que deverá sair no início do ano que vem. Então, aproveito aqui a deixa para anunciar essa publicação que tem esse mesmo espírito já. Francisco, Caroline, Éder. Gostaria de fazer uma pergunta, se me permite. Fique à vontade. Loparic, o senhor anda bastante, né? Nesse tempo todo o senhor viajou por vários lugares e sempre levou as contribuições tanto da filosofia como da psicanálise, né? A minha pergunta, talvez de interesse mais geral, é como, nesses vários países e vários lugares por onde o senhor passou, como o senhor viu ou sentiu, né, o desenvolvimento dessa relação filosofia e psicanálise e como foram as recepções, né, das falas ou das contribuições do senhor nesse momento, a partir das coisas, né, que nós criamos, né, o que o senhor criou, né, várias relações aí, como isso foi recebido fora, né, e como o senhor vê essas relações entre filosofia e psicanálise em outros lugares, né, além daqui. De forma ambígua, ambivalente, agridoce. Eu comecei a defender o paradigma winnicottiano nos anos 1995, 96. 96 era centenário do Complexo de Édipo. Aí eu fui chamado para dar uma palestra para lá, em Ribeirão Preto, sobre o Édipo. Eu disse que a psicanálise acabou com o Édipo, porque em Winnicott temos uma psicanálise não edipiana. Foi um escândalo total aqui no Brasil. A psicanálise é edipiana, ponto. Caroline mostrou muito claramente hoje como para Winnicott, então, a psicanálise continuou, mas não é mais edipiana, claramente. Isso foi minha tese principal em 96. Não foi bem recebida.
Então, quando, então, eu desenvolvi esse número de teses, então, minha assistência era mudança paradigmática, isso permitia de trazer a novidade de Winnicott para discutir Édipo, sexualidade, metapsicologia, ética de cuidado, para tudo mais. Novo paradigma. Muito bem. Eu encontrei um eco da Inglaterra, no Jane Abraham, que naquele momento era encarregada de editar as obras completas de Winnicott, que agora já saíram com uma outra edição e tudo mais. Mas Jane Abraham comprou essa ideia de paradigm shift, mudança paradigmática de Freud para Winnicott. Ela escreve isso em vários momentos, no seu dicionário. Se você olhar no dicionário de Abraham, de segunda edição, ela vai falar de paradigm shift. Isso é uma ideia que eu discuti com ela. Muito bem. Isso é representativo. Em 2013, ela organiza um evento, um colóquio no Instituto da Sociedade Britânica de Psicanálise, na Escola de Psicanálise do Instituto. Eu sou convidado por ocasião do lançamento do livro que se chama Donald Winnicott Today. Essa aqui. Ela incluiu nesse livro o meu artigo sobre o paradigma winnicottiano, esboço do paradigma winnicottiano, que eu publiquei no Brasil, note bem, em 2000. Demorou 13 anos para chegar esse artigo na Inglaterra. Mas chegou. Chegou nesse livro, então, que comemorava a edição, o surgimento da edição, anunciava a edição das obras completas de Winnicott. Muito bem. E, interessantemente, então, a gente estava na casa de Freud em Londres. Lá se fez o lançamento desse livro, Donald Winnicott Today. Lá se faz isso, e aí, na capa desse livro, tem uma frase de Winnicott que ele escreveu poucos dias antes de morrer. Ele diz o seguinte, vou traduzir. Eu estou pleiteando por uma espécie de revolução no nosso trabalho. Vamos reexaminar o que estamos fazendo. Eu não acreditava. Aqui, da capa desse livro, editada por Jane Abraham, em 2013, na casa de Freud, né? Freud foi lá, né, em Londres, tinha sua casa, tá, e tudo mais, fugiu, né, da Áustria. Na casa de Freud, eu podia comentar essa frase de Winnicott. Isso já no Brasil, a gente está dizendo desde 1996, que Winnicott fez uma revolução. E agora, então, isso apareceu. Pronto. Nesse momento, vou dar mais um detalhe. Eu fiz uma palestra sobre Winnicott e tal, minha concepção e tal. Nem todo mundo estava de acordo. Mas, depois, no café, aparece uma senhora que me diz, eu concordo com o senhor, sobre revolução e tal, e sobre paradigm shift, e sobre Kuhn. Eu também faço isso, eu também digo isso. Nesse momento, eu sabia que Bowlby já falava de revolução, que Greenberg e Mitchell já falavam de revolução, que não era sozinho de modo algum. Eu aqui, no Brasil, pensava que descobri a coisa e tal. Não, já outros falaram a mesma coisa. E depois, então, se criou um grupo. Ok. Essa senhora era Ofra Eshel, de Israel, que era coordenadora do Instituto Winnicott de Israel, de Tel Aviv. Muito bem. Também concordou inteiramente comigo, várias outras pessoas. Não digo que foi uma tropa que se criou, mas se criou condições, em 2013, de gente fundar aqui em São Paulo International Winnicott Association, Associação Internacional Winnicott, que eu presido até hoje, a duras penas e tal, enfim, que se criou, então, no fim,
com aquelas pessoas que no mundo inteiro aceitam a ideia de especificidade de Winnicott, não necessariamente da revolução, mas de uma radical espécie de novidade das ideias de Winnicott no campo da psicanálise. Então, temos amigos, tem ressonâncias no Brasil, sem dúvida, e também fora do Brasil. Eu gostaria de fazer, lembrei né, em torno dessa pergunta do Éder, aí dessa repercussão, eu lembrei de quando a gente se encontrou em Paris, acho que foi em 2017. Sim. Foi isso, né? Que você organizou um evento lá da Sociedade Winnicott Internacional. Era o segundo congresso internacional. E foi muito interessante, porque a gente trabalhava aqui junto, fomos viajar, você foi para a China, eu fui a Paris para outros eventos, e a gente acabou se encontrando lá em função desse, né? E teve fizemos na Sociedade Freudiana um pequeno encontro, que estava a Elza, estava até o Vinícius, que é me orientando, que estava lá. Você lembra disso? Fizemos um pequeno encontro um dia antes, né? Sim. Foi um encontro simpático, coisa de, 15 pessoas, uma coisa assim, muito... E discutimos e tal, e no dia seguinte ia ser o evento numa Merri lá da Sociedade Internacional. Mas, assim, é uma circunstância de orgulho, de bom orgulho para a gente, porque, assim, o Loparig conseguiu fazer um baita de um congresso, assim, aí lá tinha centenas de pessoas do mundo inteiro, um negócio de altíssimo nível, e você, assim, como brasileiro, está ali e vê o papel, né, de destaque do Zélico, a importância que os colegas todos ali atribuíam a ele, das diferentes partes do mundo, o papel dele na construção da sociedade, do evento, e como teórico, né? Então, acho que é uma coisa que ele não falaria isso, mas como eu estava lá e vi isso, eu acho que isso precisa ser dito, e as pessoas que não tiveram a oportunidade precisam saber, e para a gente é um orgulho mesmo, né? Eu acho que, com o tempo, eu frequentei mais restritamente, né, a comunidade internacional de filosofia da psicanálise, mas em Paris, mas eu acabei perdendo o pudor, assim, de reconhecer que a psicanálise é tratada em muitos lugares ainda, mas me parece que aqui, sabe, é melhor. Não é legal estar dizendo isso, porque dá a impressão que você está falando de você mesmo, né, dos seus amigos e tal, mas não, acho que não. Eu acho que o trabalho que é feito aqui, desde essa fundação, dessa maneira... Inclusive, eu estou publicando um texto lá, numa coletânea da editora L'Harmattan, que eu falo justamente de um movimento que o Zélico viveu aqui no Brasil, pelo menos parte dele, que foi a fundação da USP, né, pela filosofia francesa, a missão francesa de filósofos, e eu apresentei a ideia de que, sim, nós fomos colonizados, porque o Foucault, quando vem para cá, faz uma ironia com a USP, dizendo que a gente era um além-mar deles, uma coisa assim. E aí eu fui para lá num evento, isso foi em 2018, e falei, olha, nós somos um caso de descolonização. Isso. A psicanálise é um exemplo disso. O trabalho que nós fazemos, vocês vão me desculpar, mas é melhor do que o de vocês. Tá? E curiosamente, assim, as pessoas, pô, é isso mesmo. Aí depois outros colegas de lá e tal, até passaram a ter um olhar, né, assim, localizado, mas porque é difícil você chamar a atenção do olhar de quem é metrópole, de quem... Quer dizer, nós estamos falando de autores que são deles, que estão na Europa, né? Então, você ter uma interpretação como a que o Zélico cria, eles têm uma resistência... Sim. Em dizer, mas espera, mas você está falando, você veio aqui falar de Winnicott, o Winnicott é nosso, né?
E aí até o cara abrir o ouvido para ouvir isso, precisa ter uma insistência e uma qualidade no discurso, senão você não consegue romper essa barreira, né? E aí, só para finalizar, né? Aí quando você vê um colega e um amigo assim, ocupar um lugar de destaque desse num evento como esse que eu tive, é um motivo para orgulho e estímulo para continuar, né? Sim, sim. Eu também acho assim, a liberdade que nós temos no Brasil é bem maior do que o grau de liberdade que eles têm lá na França. Se a França você fica muito, muito engessado com certas ideias, enfim, dominantes, muito engessado. Sim. E não é por acaso que justamente Ofra Eshel também é de Israel. Não está no centro dos estudos psicanalíticos da Europa Ocidental, Inglaterra e a França, digamos, sem dúvida nenhuma. E eu tenho para mim, então, Winnicott sofreu muito por causa do censura que ele mesmo sofria na Inglaterra. Censura. O Bion não sobreviveu à censura. Bion foi para Califórnia, para morar em Califórnia. Não suportava mais enfim, a censura que ele sofria lá em Londres, na Britânica. Bowlby nunca foi aceito bem, então, com suas ideias. Então, censuras e ortodoxias são muito poderosas, se criam lobbies em torno disso, e isso é vantagem e desvantagem dos centros tradicionais. Nós temos aí capacidade de trabalhar muito mais livremente e temos talentos conosco. Professor, eu queria primeiro agradecer por esse resgate histórico, né? Dar uma ideia aqui pública para Eduardo, quem sabe a gente pensar no futuro um evento em que a gente homenageie o Quarteto Fantástico, né, que é o professor Bento Monzani, Osmi e Lopari, que a gente possa discutir as contribuições desses 4 protagonistas, né, para... Não que a gente não faça isso, mas de maneira menos anunciada, talvez alguma coisa em homenagem a essa pedra fundamental, né? Dizer também o quanto é importante a interiorização dessa pós-graduação, que no futuro foi acontecendo, e a gente foi fazendo, ou ia para Campinas, ou ia para São Carlos, depois Curitiba, São Paulo, e o quanto que a gente depois, como professores, e nosso GT é praticamente um GT de professores universitários, que de alguma maneira capilarizaram essa discussão e levam para os cantos mais recônditos do país, né, do norte ao sul. Então, isso é muito importante, e eu acho que a gente precisa, eu acho que essa história que Eduardo está conduzindo tão bem, que é de resgatar uma memória desse GT com as entrevistas e trazer hoje o senhor para falar desse processo inteiro, assim, desde os anos 60 até aqui, eu acho que nos brinda, e a pandemia nos fez agora ir mais longe, né, ainda, a gente pode sair até do país, sendo visto, como diz Eduardo, aí tivemos visualizações em vários países, né, de línguas latinas e tal, então, é um momento de celebrar, apesar de todas as dificuldades, mas eu acho importante que a gente pense no futuro alguma coisa em homenagem a essa célula importante que foi de vocês 4, né? Nem que seja um colóquio, uma homenagem sobre isso, para que a gente possa reconhecer essa função da ancestralidade importante que habita toda a história desse GT, a importância desse programa de pós-graduação no CLE e tudo mais. Então, assim, é com muita gratidão que eu escuto esse resgate histórico e tenho a oportunidade de estar debaixo do seu guarda-chuva, né, do guarda-chuva do Lopari, é com muita gratidão também que eu estou debaixo desse guarda-chuva aí. Isso mesmo. Então, tem uma questão do nosso colega, querido amigo Wayne. Ele pergunta se lá no início, no CLE, por que afinal você escolheu, Lopari, entre as ciências humanas a psicanálise? O que exatamente, filosoficamente, representava ali, naquele contexto, essa escolha?
Então, olha, eu me dizia, Skinner não, né? Skinner não, behaviorismo tal, não preciso explicar. Então, essa é tal. Psicologia dessa forma, e no Brasil, psicologia ensinada naquele momento, trabalhada, pesquisada, tudo mais, era o behaviorismo, não se saía daí. Tinha um colega que eu apreciava muito, assim como filósofo da psicologia, trabalhava aranhas, psicologia das aranhas lá na USP, coisa e tal. Ok, então, mas isso não era, acho, o ponto. A economia, marxismo estava em crise naquele momento já, antes do Muro de Berlim. A economia se tornava cada vez mais técnica. A economia política era uma questão difícil de ser encaminhada sem mais nem menos. E já se fez muita coisa na economia, em torno da economia. Sociologia me parecia uma ciência mais amorfa, assim. Temos que propor uma filosofia da sociologia, me parecia que não ia produzir resultados. Bom, por que psicanálise? Bom, isso é uma longa história, inclusive, pessoal. Eu fui, em determinado momento, até aluno enfim, ouvinte, de Lacan, lá em Paris, um ano inteiro, 65, 66, naqueles seminários dele. Eu queria ser psicanalizado, mas não fui. Eu era leitor de Freud, enfim, das coisas, do Totem e Tabu, que eu não gostei desde o início. Então, assim foi. Mas fiquei, evidentemente, atento a esses assuntos. Eu dizia, psicanálise, de qualquer maneira, é parecida com a filosofia, embora não fosse. Ela toca a alma humana de uma forma direta. Psicanálise é um método de trabalhar a vida humana, de tratar do humano. Muito mais do que sociologia, que trabalha de grandes exemplos, de grandes blocos. Economia, coisa e tal, já falei. Então, disse, quem sabe aí nós temos algo como contraste com a física e filosofia da física. Talvez o humano, o mais humano, não demasiadamente, o mais humano se encontra na psicanálise. Isso foi minha aposta nesse momento. Então, e acho que acertei, para dizer a verdade. Acho que a escolha da psicanálise, tal como interlocução de filosofia, foi frutífera, e até hoje eu considero que isso é um campo de estudo dos mais interessantes para a filosofia dos nossos dias. Heidegger incluindo, mas não apenas Heidegger. Então, Kuhn, por exemplo, então, se encaixa muito bem sua teoria da ciência, da história da ciência coisa e tal, se encaixa muito bem naquilo que nós desenvolvemos aqui em torno da história da psicanálise. Então, a psicanálise é um campo fértil, extremamente fértil, de estudos de filosofia, digamos, aplicada, na filosofia em diálogo com suas fontes ônticas, com suas fontes empíricas, que são indispensáveis, sem dúvida. E talvez, Élico, porque foi uma união feliz entre esse grupo de notáveis que sabia trabalhar com as suas diferenças, tanto que ele continuou, ele sobreviveu e cresceu em cima das diferenças. Eu, a partir de 89, frequentava o CLE e assistia você, o Osmir e o Monzani. Né? Todo mundo fazia isso. Não vou concordar com nenhum, mas fazia isso. Então, o próprio grupo já tinha esse caráter de ser seminal, e a psicanálise é acolhedora também desse clima. Né? Eu acho que ela também propicia essas saídas, esses fluxos, ela convoca outras coisas também, outros interesses,
que mantém as pessoas juntas. Quer dizer, você não precisa sair da psicanálise. Quando você falou aí, por exemplo, economia, sociologia, isso, aquilo, você não precisa sair da psicanálise para estudar sociologia, para estudar mito, para estudar literatura, para Então, estudar arte. Né? sim, porque Freud mesmo dá dica, ele diz, o que eu faço quando faço teoria do inconsciente, inconsciente sexual, tudo bem, mas enfim, ele diz, continuo o projeto kantiano de crítica, de crítica da razão pura, crítica da ciência, ciência empírica. Eu continuo o projeto kantiano. Depois ele diz, eu terminei meu barco atracado lá no porto de Schopenhauer. Freud assinalava claramente as suas filiações filosóficas. Bom, Marx fazia economia política e tudo mais, mas ele não tem uma filiação. A economia é muito mais uma ciência positiva, matter of fact, do que uma ciência propriamente dita humana, vamos dizer, humana. O humano se mostra muito claramente na psicanálise. Vou dizer mais, então. Freud inventou um método que Winnicott vai apreciar muito, de pesquisa do humano e de tratamento do humano. Tá? Na economia, evidentemente, você trata de economia, da depressão, disso, daquilo, né, da inflação, tudo isso. Tá. Mas isso é humano em grande escala. Até chegar no outro mesmo tal, que também é um dos interesses centrais da reflexão sobre si mesmo, que faz parte do trabalho do cotidiano do filósofo. Então, esse mesmo trabalho sobre si mesmo acontece na relação terapêutica psicanalítica, certo? Então, acho que por vários motivos, então, mais precisos, diretos, tem uma coisa, a psicanálise, o que se faz, o que acontece, o conhecimento de si, modificação de si, que acontece na psicanálise, chama para o diálogo com a filosofia. Mais um exemplo. Kant vai dizer que a antropologia é o estudo da modificação da natureza humana pela razão humana, por ele mesmo, pelo ser humano ele mesmo. Tem longas filiações dessa possível conexão entre filosofia e a psicanálise, sim. Perfeito. Fez uma boa escolha, então. Como disse o N aqui no chat, fez uma boa escolha. Bom, vocês aqui são prova de que eu fiz boa escolha. Sim. Perfeito. Mas, Carolina, então, meus queridos... eu acho que o Eduardo já está rascunhando o evento que você sugeriu. Ele já deve estar... Ainda bem que está tudo gravado aqui, qualquer coisa. Eu não me lembro o que a Carolina falou, não me lembro o que o Zé falou. É para janeiro, isso, né, Eduardo? Para janeiro ou fevereiro esse evento? Olha, é interessante como nós... parece que as coisas estão amadurecendo, né, em certas linhas de força, estão se tornando mais nítidas, visíveis no nosso horizonte, naturalmente, em função do próprio desenvolvimento do trabalho, né, que se intensificou muito esse ano. E agradeço imensamente a vocês por isso, a todo o GT, Filosofia e Psicanálise da Ampof também, pelo apoio e pelo apoio mútuo, né, dos pesquisadores, dos colegas, nesses empreendimentos, porque eles só existem em função das pessoas que participam e vêm colaborar, trazer o trabalho, né? E nós temos tido essa oportunidade de expor esse trabalho de um modo, dando uma visibilidade para esses pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, queria enaltecer essa contribuição, esse espírito de união em torno do debate, em torno da pesquisa, que eu acho que é a marca desse grupo, e está se tornando agora já, né, visível no horizonte esses novos passos, e agradeço muito por essas sugestões, e certamente nas próximas ocasiões em que nós nos reunirmos, isso se mostrará, né, com bastante clareza. Sim. Então, meus caros
Queria agradecer a vocês e passar a palavra para um último cumprimento de vocês ao público e, enfim, uma última mensagem. Muito obrigado e fiquem à vontade. Gérico, se você quiser iniciar. Eu estou feliz de estar aqui, realmente. Gostei muito do papo, gostei muito de ouvir meus dois ex-alunos, que agora se tornaram meus mestres, me ensinaram coisas e tal. Ver vocês, ver boca aberta para o diálogo. Eu lembro aqui no meu texto, não mencionei hoje, Boca foi o sucessor terceiro, não foi Boca, você foi o terceiro coordenador do GT. Sim. Foi Vincenzo Di Matteo, que foi uma espécie de meio termo, interessantemente. Já no início, em 2002, a gente tinha uma certa... Como que vamos fazer isso? Vincenzo Di Matteo era uma escolha, enfim, sem problema. Depois, então, surge Leopoldo, surge você e coisa e tal. E, nesse momento, não tínhamos maturidade que temos hoje, né? Hoje. Não sabíamos coisas, não éramos ainda bem maturos, mas o grupo estava lá, tal. E o que Leopoldo fez, o que depois você fez, Simão, que outros, então, continuou sem quebrar essa ideia básica de que nós, mesmo diferentes, podemos caminhar juntos. Sim. Perfeito. Muito obrigado. Fique à vontade, Carolina. Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês aqui, né? É sempre bom reencontrá-los. Foi muito produtiva a conversa, ideias futuras aí, né, Eduardo, que podem vir a surgir, porque eu acho que a gente precisa sempre reverenciar a luta dos pioneiros, dos protagonistas, porque hoje a gente está nesse legado, né, nesse rastro. E é sempre bom reconhecer esse histórico, trazer a memória, reconstruir memória. Então, assim, ansiosa já para o evento do ano que vem, em que a gente vai fazer essa homenagem, assim, espero, mas de uma forma ou de outra, a cada texto que a gente publica, a cada aula que a gente dá, a cada presença em congresso que a gente está reverberando esses 4 fantásticos iniciadores da vigorosa filosofia da psicanálise no Brasil. Então, é com gratidão que eu me despeço. Também gostaria de agradecer a presença de todos que nos acompanharam até aqui. Dizer que foi muito bom poder ouvir o Loparic refazer essa história da psicanálise, da filosofia da psicanálise no Brasil, em especial porque eu entrei no curso de filosofia por causa desse curso, né? Já entrei pensando em fazer esse curso, mas aí eu descobri quando eu entrei que ele já não existia mais, né? Mas os professores estavam lá, Monzani estava lá, Osmir estava lá, o Loparic estava lá, e eu pude me beneficiar enormemente, né, do convívio com eles, e tanto é que consegui chegar a produzir, né, e fazer o meu trabalho também a partir dessa pedra inicial que eles colocaram ali no CLE. Então, eu fico muito feliz de poder ouvir essa história, de compartilhar essa mesa com a Caroline, com o Francisco, com o Eduardo também. Bom, desejo boa noite para todos vocês, espero que nos acompanhem nos nossos próximos eventos. Zé, quando se apresentou, você agradeceu de uma maneira muito gentil o tratamento que você recebeu aqui em Curitiba durante os anos todos que você frequentou nosso programa. Mas eu queria começar a responder dizendo que se ocorreu isso, né, de fato, mas porque você mereceu, né? Não era em vão, assim, né? Tinha uma boa justificativa. E esses anos marcaram de uma forma que eu diria que, não vou dizer luto, porque luto é um termo muito freudiano, não fica bem aqui, mas eu não me curei ainda da saudade desses anos que a gente trabalhou, né? E esses eventos, então, essas oportunidades, a gente depois da pandemia não puder mais se ver, então esses eventos têm dado um alento, assim, é uma satisfação enorme
revê-lo virtualmente, ouvir, poder conversar, poder, ainda mais hoje, assim, que foi tão nostálgico, né? Tão recuperando essa história toda, e foi muito bom. E agradeço também a todos, que é sempre, porque é por extensão, de fato é isso, né? Todo mundo aqui é uma extensão, assim, uma comunidade, e como a Carol falou, que tem seus patriarcas, mas eles não são motivos não criam situações edipianas entre nós. Né? Não. Pelo contrário, né? Nem nós somos edipianos e nem eles são cronos. Né? Ninguém... Pronto, perfeito. Né? Todo mundo se gosta muito, né? Eu acho que essa é a nossa torre. Boa noite a todos, então. Tem uma coisa que eu gostaria de ressaltar para encerrar essa pequena fala, enaltecendo essa nova geração que está aparecendo, de pesquisadores excelentes que estão chegando, estão também se reunindo em torno do nosso GT e que vão certamente proporcionar uma pesquisa vigorosa, né? Já nos proporcionam. Eu fico realmente muito feliz de poder acabar esse evento com esse olhar, né, voltado para a pesquisa futura, que é o próprio espírito, né, da pesquisa, esse caráter vindouro, né, ela ser sempre vindoura, né, sempre novamente enriquecida pelas contribuições daqueles que chegam, né, e revolucionam, né, revigoram todo o trabalho a partir daquilo que foi construído anteriormente. Né? E eu reverenciar nesse sentido o Gérico, né, que fez nossa conferência de encerramento, e agradecer a vocês, o Francisco, Caroline e Eda, e dizer boa noite ao nosso público, né, que nos acompanhou, e feliz também que a gente vai deixar esse legado da gravação também para as pessoas poderem consultar, né, nas poucas oportunidades nós tivemos, com certeza, de ouvir o Gérico falar sobre isso, e com tanta riqueza, com tanta informação, e essa informação vista de dentro, né, por um dos grandes protagonistas dessa história. Então, muito obrigado, Gérico, muito obrigado a vocês todos, vocês todas. E um grande abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite.